Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando hoje aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, novamente. Tudo bem, pastor Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem, uma boa noite a todos da audiência aí do programa. Que Deus hoje nos ilumine e nos abençoe, para que possamos tratar de assuntos realmente que sejam educativos para o nosso crescimento espiritual e melhoramento da qualidade de vida, né? Sim, é verdade. E são tantas coisas que as pessoas têm dúvidas, né? Então hoje eu gostaria de perguntar ao pastor sobre algo que está na Bíblia, porque muitas mulheres se queixam dos seus maridos, né? Porque na Bíblia está escrito que o marido, né, é o cabeça da casa, que, né, ele é a autoridade, mas vem falar que os maridos fazem isso, fazem aquilo, fazem uma porção de coisas assim que realmente sem noção, ao meu ver também, né, coisas que estão erradas, né? E eu uma vez ouvi uma ministração sua onde o senhor falava que ser autoridade não é ser autoritário. Então, até que ponto, né, as mulheres devem ser submissas a coisas que, né, vão contra várias, não só manias, coisas simples, né, mas que prejudicam de fato até a crença, o praticar, né, o buscar a Deus, ou que limitam a vida delas, que fazem com que elas fiquem, digamos assim, clausuradas, digamos, né, presas emocionalmente até. Esse é um assunto assim que a gente toca muitos anos nesse assunto e nunca esgota a maneira de abordar, e Deus sempre mostra esse assunto assim, é muito abrangente e aplicável a muitas situações da vida humana e pouco compreendida pelas pessoas, eu até digo, porque geralmente as pessoas acham que a autoridade é autoritarismo. Essa é a visão que o mundo tem sobre. Então hoje muitos governam as pessoas e oprimem as pessoas e acham que aquilo é um exercício de autoridade. E na verdade a gente precisa ir às Escrituras para entender o que é autoridade. A autoridade é única no universo, é Deus que tem. Ele é o autor da terra, de tudo que ele criou na terra, de todo o universo. Então ele é autor de tudo, autor até do homem. Foi ele que fabricou o homem, ele que edificou o homem e colocou na terra. Então a palavra autoridade vem do único autor. Então Deus é a pessoa certa para ensinar os conceitos e a aplicação e a prática do que é autoridade. Então, se a pessoa não conhece a legislação espiritual sobre esse tema, ele não conhece a autoridade. Ele aprende a mandar por várias motivações e dominar pessoas. E isso não é exercer a autoridade. Ou seja, não é ter domínio sobre a sua esposa, por exemplo, porque algumas se indignam quando ouvem isso. Como assim autoridade? Mas capaz, né, que eu vou aceitar uma coisa dessas? Como capaz que eu vou aceitar ser submissa, por exemplo? Por exemplo, assim, o reino de Deus no mundo, porque tem um reino já estabelecido há bilhões e há trilhões de anos, que é o mundo espiritual, que é mais real do que o nosso. E ali tem um exercício de autoridade divina e submissão perfeito. Quando deu problema no passado, né, que aquele querubim que se transformou em Satanás, ele quis quebrar a submissão e aí Deus não topou, mandou ele embora do céu e condenou ele eternamente. Então Deus não permite que a sua autoridade seja violada, né? Então, se existe um Deus, tem que ter submissão. Sim, mas
Se o marido não tem submissão a Deus e comete erros, faz coisas que vão contra a palavra de Deus, então como a sua esposa vai ser submissa a ele? Se ele não é submisso a Deus, ele também não cumpre, né, o que mandam as Escrituras. Verdade. Então, assim, o que a gente aprende primordialmente na Bíblia? Porque a fonte de autoridade é Deus. Então, quando Deus instituiu o matrimônio, diz assim, olha, o varão vai ser a autoridade e a mulher vai ser a submissão. Está escrito isso na Bíblia, em todos os pontos a gente entende que é assim. Porque isso não é uma coisa que o homem determinou, e sim Deus. Agora, o que é ser autoridade representativa de Deus dentro da família? O homem, ele é fonte de amor, né? Então, Deus dá uma designação, uma capacitação sobrenatural, espiritual, que vem sobre ele, para ele cuidar, proteger, suprir a sua esposa, edificar a sua esposa, mas não dominar a sua esposa. A autoridade representativa de Deus está escrito lá no primeiro e segundo capítulo da Bíblia, diz que homem não domina o homem. Deus mandou dominar sobre a terra, sobre os animais, mas não sobre outra pessoa. Homem não, está proibido o homem de dominar o homem. Então, Deus sim tem domínio sobre todas as coisas, mas para o homem não existe essa prerrogativa, para que ele possa ser praticante, atuar legalmente na terra, exercendo isso sobre as pessoas. Porque Deus dotou todos de livre-arbítrio. Isso foi um presente inato à criação, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que a autoridade, a submissão a Deus é absoluta, porque Deus é o dono da verdade, e a verdade de Deus é a única. Então, quando Deus fala, eu não tenho que questionar, eu não tenho que argumentar, arrasar, eu tenho que obedecer. Mas tenho o direito de não obedecer e me tornar um rebelde também, consciente, né? Deus permite essas coisas. Então, a submissão à autoridade, que é o reconhecimento de que Deus colocou ele como liderança na instituição da família, isso é absoluto. Agora, a obediência é relativa, porque depende de que tipo de ordenança ele está liberando. Sim. Então, nós podemos analisar se o que ele está impondo ou pedindo está de acordo com os oráculos de Deus. Senão, posso desobedecer, e isso não configura rebelião a Deus, e nem a autoridade representativa. E Deus aconselha, né, que a mulher seja auxiliadora idônea, que o marido ame, né? Maridos amem suas esposas, então isso implica em amar, em não ser autoritário, né? E assim como ele é também, a Bíblia diz que ele deve ser o provedor, né? Mas não só o provedor financeiro, digamos, mas o provedor de amor, o provedor da palavra de Deus, né, para sua família. Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar com o ministro Sérgio Alves, especialmente sobre, eu diria, de outra forma, assim, os relacionamentos entre homem e mulher, não é? Onde a Bíblia diz que o homem é a autoridade da casa, que a mulher deve ser submissa ao homem, mas também diz que maridos devem amar suas esposas, serem os provedores, e as mulheres devem ser auxiliadoras idôneas. Então, o senhor estava colocando aí a diferença entre ser autoridade e ser autoritário, que são duas coisas bem diferentes. Então, que o senhor possa continuar explicando como pode ser feito esse tipo de relacionamento quando há um desacordo em relação a isso,
né? Porque existe uma grande queixa, os homens, Deus manda tu ser submissa, então tu vai fazer isso, né? É mais mandando do que exercendo um papel de autoridade do ponto de vista, né, como Deus instrui, né, na sua palavra. Então, como eu disse no bloco anterior, a autoridade ela está impregnada de amor divino. Então, quando uma pessoa representa a Deus numa instituição como autoridade, ela é fonte de amor para aquelas pessoas, fonte de segurança, de proteção. Então, se isso não acontecer, o que vai ocorrer é o seguinte: a pessoa vai ter disfunção psicológica, porque ela vai ficar sequelada, vai ficar faltosa de alguma coisa que é muito crucial para ela viver, que é o afeto, o amor, a proteção que as pessoas geram para nossas vidas, e mesmo Deus, por meio das pessoas, geram isso para as nossas vidas. Então a gente não pode dissociar, por exemplo, uma autoridade sem ter esse fluir de amor divino que a gente precisa ter, sentir e tocar através das pessoas, porque Deus é um espírito. Você não consegue tocar Deus diretamente, porque você não enxerga Ele, mas através dos nossos pais, dos nossos chefes, dos nossos professores, dos nossos pastores, a gente tem que sentir o amor de Deus, porque senão como vai crer que Deus está ali? E como essa pessoa vai identificar subjetivamente que está recebendo algo que dá segurança, que dá provisão sentimental, mental para ela? Ela precisa disso. Bem, então, ser autoridade é ser fonte de amor, de proteção e de segurança. No momento a que pessoa precisa sentir aquele calor humano, né? Sim. Eu não sei se você tem uma experiência, você vai a países hoje que você não sente calor humano mais, não tem mais, é uma frieza total. E até aqui no Brasil, a gente sente isso, né? Que você entra num ambiente, ninguém olha para você, ninguém dá atenção, ninguém se interessa em te atender. Você se sente muito mal ali. Verdade, tem países até que eles estranham, né, se tu chega e dá um abraço ou dá um beijo, né, como a gente, né, vem calorosamente cumprimentar, né, dá um beijo, dá um abraço, né, as pessoas pulam assim para trás, se assustam, né. Não vem jogar bactéria em mim aqui, né? Alguma coisa desse tipo, sei lá, algum tipo de assédio, né, porque tu abraça uma pessoa, uma coisa muito estranha pra gente, assim, e muito terrível se for olhar sob o ponto de vista, né, dos relacionamentos humanos, desses ternos afetos da nossa alma, né? Então, assim, eu gostaria de deixar esse conceito para que as pessoas que nos enviaram essas dúvidas, né, assim, que comentaram sobre essa questão de o marido ser a autoridade, né, que fique então bem claro, né, para homens e mulheres que nos assistem, né, que, como o senhor disse, ser autoridade é ser fonte de amor, de proteção, de segurança, né, e não ser autoritário. O que sair fora disso já é um autoritarismo, já está fora da direção de Deus, não é? Sim, e veja bem que quando uma pessoa está provando que ama o próximo, a primeira característica que as pessoas notam nessa pessoa é se ela tem interesse e se esforça e se nega para levar o conhecimento de Deus para aquelas pessoas. Isso é a maior expressão, características de pessoas que têm amor pelo próximo. Porque... E no caso de um marido autoritário, então, né, que não exerce autoridade como Deus manda, como as mulheres devem proceder? Né? Elas devem ser submissas, mas daí de que forma agir
quando essa autoridade está sendo autoritária. A maneira que Deus orienta como devemos proceder e as reações que nós temos que ter mediante esse tratamento, que é hostil, que é desprovido de amor, né? Primeiro, se a pessoa tem fé e conhece, tem que interceder. Porque a gente tem que entender que a submissão da feminina no lar, ela é absoluta. Agora, a obediência é relativa, né? São dois conceitos diferentes. Então, se a autoridade representativa no lar da família, que é o marido, exigir que a pessoa faça as coisas que contraria a lei divina, ela não é obrigada a obedecer e aquilo não configura a rebelião. Então é importante a gente saber desse detalhe. Agora, reconhecer que Deus revestiu o marido com autoridade sobre a família, isso jamais ela pode quebrar esse princípio, que isso é a verdade de Deus e não muda. Agora, a obediência pode ser relativa. É verdade. E também a gente observa assim, que tem muitos lares disfuncionais em função de, às vezes, essas relações se inverterem, não é? A esposa ser autoritária ou querer ser autoridade, digamos assim, né? E não uma auxiliadora. Então, isso também, né, bagunça tudo, digamos, a harmonia, né, de um lar, de um relacionamento. Eu creio que ambos têm que agir com amor, na verdade, né, segundo a direção de Deus. Mas eu só vejo assim a possibilidade disso acontecer se os dois conhecem Deus. Porque o que conhece Deus tem que mostrar que conhece Deus na sua vida de dia a dia. Porque a pessoa ali é um ponto de levar Deus para quem não tem. Porque a gente, o meu esposo não é crente, eu sou crente. Então há um julgo naquela relação. Há um julgo constante, mas a submissão não vai mudar. O que vai mudar é a obediência, que vai mudar com relação às ordenanças que vêm da autoridade. Pode contrariar a lei de Deus. Então, agora é uma situação difícil e tem que interceder, tem que mostrar Deus na nossa vida para aquela pessoa que é nossa autoridade também receber os princípios divinos por meio de comportamento e conduta nossa. E isso demanda tempo. Muito tempo. Tempo, paciência, fé, perseverança, não é? Exato. Mas Jesus vence. Com certeza. Bem, pastor, nosso programa já está chegando ao final. Esperamos aqui ter trazido, né, através das suas palavras, esclarecimentos, né, da palavra de Deus, né, ter acrescentado alguma coisa assim para que as pessoas reflitam e melhorem, né, seus relacionamentos, o seu trato com a esposa, com o marido, enfim, né, que os lares sejam mais tranquilos, né, mais funcionais e, por consequência, os filhos, né? Então, muito obrigada, pastor, e se Deus quiser estaremos de volta aqui na próxima semana, né? Agradecemos aí a sua presença mais uma vez. Agradeço a Deus aí e a toda a audiência, né? E voltamos na próxima semana. Uma boa noite a todos. Verbo.